Uma vez eu tive um sonho, eu sonhei que o Rio de Janeiro não tinha sido ocupado, que a cidade tinha crescido lá junto aos morros, entrando pelo interior. Então eu tinha chegado na janela e tinha visto o mesmo panorama que o Cabral viu quando chegou, não é? A natureza fantástica, aquilo tudo, os pássaros, os bichos, não é? E a cidade recuada olhando isso de longe. E seria um paraíso assim guardado no tempo, não é? Por isso é que um dia o Sartre disse: quem sabe que o mundo não seria melhor sem os homens. Eu gostava de desenhar. Eu lembro quando eu era menino, eu começava a desenhar com o dedo assim no ar, e minha mãe perguntava: o que você está fazendo? Eu dizia: estou desenhando. De modo que foi o desenho que me levou para a arquitetura. O momento importante da arquitetura é quando surge a ideia. Aí eu, por exemplo, trabalho de uma maneira muito particular. Quando eu tenho uma ideia, começo a estudar um problema, primeiro eu verifico quais são as condições locais, possibilidades econômicas, a coisa. Depois eu começo a desenhar. E quando chega uma ideia, uma solução que me agrada, eu passo a escrever, a redigir um texto explicativo. Porque se nesse texto eu não encontro argumentos, eu volto para a prancheta. Uma vez lá em Brasília, era noite alta, nós fomos ver a estrutura do Alvorada que estava pronta, não é? E quando chegamos lá, de noite, nós ficamos espantados. Como era bonita, parecia uma escultura, assim. Uma coisa que não tinha nenhuma finalidade, senão da própria beleza. Né? Eu disse para eles: olha, esse é o momento que nasce a arquitetura. É a forma nova, diferente, que deve criar surpresa. Essa é a arquitetura. O importante para nós, em todos os sentidos, é a liberdade. Tem que haver fantasia, tem que haver uma solução diferente, não é? Isso é que é importante na arquitetura. O que vai ficar da arquitetura e ficou não foram as pequenas casas, muito bem tratadas, as catedrais, foram as rutes, foram os grandes balanços, não é? A beleza é importante. Você vê as pirâmides, foi uma coisa sem menor sentido, mas são tão bonitas, são tão monumentais que a gente esquece a razão das pirâmides e se admira. Né? Se você ficar preocupado só com a função, fica uma merda. É comum você ver um desenho de criança colorido, podia ser um painel de tão bonito, que é criativo, né? Coisa espontânea. Depois que ela aprende, não consegue mais fazer. Acho que o arquiteto tem que saber desenhar, fazer o desenho figurativo, desembaraçar a mão para trabalhar. Quando me pedem um prédio público, por exemplo, como eu fiz agora 3 em Brasília, eu procuro fazer bonito, diferente, crie surpresa, que eu sei que os mais pobres não vão sofrer nada. Né?
Mas eles podem parar e ter um momento assim de prazer, de surpresa, ver uma coisa nova. Que é o lado assim de que a arquitetura pode ser útil. O resto, quando ela tiver um programa humano, social, uma coisa toda, aí ela vai cumprir o seu destino. Por enquanto, só usa a arquitetura quem tem dinheiro, os outros estão fodidos aí nas favelas. Aqui, meu lema é esse aí. Viu o homenzinho lá em cima? Esse negócio vermelho. Fudido não tem vez. Está escrito ali. Eu morava em Laranjeiras, na rua Passos Manuel. Foi uma infância tranquila. Eu estudei no Colégio Barnabita, depois teve um período assim de muita euforia, mocidade, Café Lamas, Fluminense. Não parecia que estávamos na vida para se divertir, que era um passeio. Depois casei, vieram os compromissos. A minha vida não tem nada de especial, não. É um ser humano assim, insignificante, e atravessa a vida, que é um sopro, né? Eu era de família católica e meu avô era ministro do Supremo Tribunal e a regalia que ele tinha é missa em casa. Ele era honesto. Ele foi ministro muitos anos e isso é uma coisa que pesou muito em mim. Quando ele morreu, ele deixou a casa que nós morávamos, apenas aqui. A primeira casa que eu fiz, foi o primeiro projeto, eu era estudante. Fiz para um médico que era meu parente. Fiz de graça tudo, fiz a casinha. Ele se riu muito. Que brincadeira, achou impagável. A casa era uma casa moderna direitinho. Mas você ainda tem que agradar um sujeito que às vezes é impossível agradar. A Alva do Berço foi o meu primeiro projeto. Uma diretora da Alva do Berço era minha parenta. Eu estava saindo da escola, me pediu o projeto. Eu me lembro que até isso marcou um pouco a minha posição na arquitetura. Eu fiz uma proteção com brissolé, com umas caixas que as verticais eram inclinadas. Eu fui para a Europa, quando voltei o prédio estava pronto, mas eles achavam que era engano, que deviam ser normais a fachada. E o sol entrava no prédio. Eu me lembro que eu fiz o projeto de graça e ainda paguei a fachada nova com aqueles elementos verticais. É um fato sem importância, mas que mostra que eu era idealista, que eu queria fazer arquitetura, que eu me sentia responsável pelo que eu fazia com relação à arquitetura brasileira. A cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, fundada em 1565 junto ao Pão de Açúcar, desenvolveu-se à margem da Baía de Guanabara. Contando hoje cerca de 2 milhões de habitantes, possui todos os requisitos de uma cidade moderna. Onde se erguia o histórico Morro do Castelo, núcleo inicial da cidade, demolido há 20 anos, estende-se hoje a nova zona central do Rio de Janeiro, a esplanada do Castelo, em ruas modernas e construções novas. Eu aprendi na vida, aprendi no escritório do Lúcio Costa. Quando a gente, naquele período, quando a gente estava no meio do curso, a ideia, a preocupação era sempre trabalhar numa firma construtora. Eu que estava até desempregado, estava casado e com poucas possibilidades de dinheiro, eu preferi ir trabalhar com Lúcio e Graça. Eu queria fazer uma boa arquitetura. E foi lá que eu aprendi. Não admitia fazer nada que não estivesse em dia com a renovação. De modo que passei uns 5 anos de quase miséria, porque eu era procurado por uma clientela que queria casas de estilo renascimento, estilo inglês, estilo francês, que era a minha clientela anterior. E eu não conseguia mais fazer aquilo. Até uma senhora uma vez me disse, eu encomendei você uma carruagem, você quer me impingir um automóvel? Eu me lembro que uma vez, quando ele venceu o concurso do Pavilhão do Brasil em Nova York, ele gostou do meu projeto. Então me convidou para ir com ele. E fomos. Fiquei lá 1 ano e tal, fizemos o projeto. Naquele tempo, havia 2 tendências na arquitetura no Brasil. Uma tendência era fazer uma arquitetura moderna, utilizando a técnica em toda a sua plenitude, sem nenhuma reserva.
A outra era procurar uma solução intermediária. Não tinha o menor sentido. Era fazer um prédio que colocava assim como um enfeite uma janelinha colonial, uma coisinha, fazer uma arquitetura intermediária. Gilberto Freire não entendia nada de arquitetura, às vezes se manifestava, uma arquitetura mais brasileira. Isso era uma babaquice total. Mas quando surgiu a ideia do Hotel de Ouro Preto, o Leão fez um estudo dando uma ideia da arquitetura antiga. As mesmas janelas, moderna, mas com influências. E aí o Rodrigo Melo Franco e o Lúcio acharam que não, tinha que ser uma coisa, criar o contraste. E foi o que eu fiz. Eu fiz o hotel usando os elementos, mas moderno, não tinha nada com isso. A técnica de defender os monumentos não é copiar, é fazer o contraste. Todo mundo gosta da arquitetura colonial, mas a gente sabe perfeitamente que ela é mais portuguesa que brasileira. Eu, quando vou à Europa e passo numa cidade antiga, eu me sinto melhor. Passar por Portugal, naquelas velhas aldeias portuguesas, que a gente parece estar no Brasil. Né? Eu me lembro que na Europa, às vezes, vocês... o passado arquitetônico de vocês é pobre, é mais português que brasileiro. E eu dizia, isso é muito bom para nós, porque vocês vivem circulando entre monumentos. Nós estamos livres para fazer hoje o passado de amanhã. Instituto Nacional do Cinema Educativo, documentando a cerimônia do lançamento da pedra fundamental do futuro edifício do Ministério da Educação e Saúde. O acontecimento é propício. Em primeiro lugar, porque se vai plantar na bela cidade um grande monumento arquitetônico, cujo projeto se estudou com consciência, pertinácia, minúcia e esmero. Porque, com a ereção desse edifício, daremos o passo final no esforço que vem de longe, de organização do Ministério, que tem a seu cargo a solução de tantos sérios problemas do Brasil. O período de Capanema foi como uma semana de arte moderna de São Paulo, porque ele cuidou do nosso patrimônio histórico. Ele chamou o Rodrigo, foi uma pessoa fantástica, passou a vida cuidando do nosso patrimônio artístico, de Minas, desses estados todos, né? Cuidou da cultura, fez o Ministério da Educação. É uma época de ministros jovens e chefes de gabinete geniais, né? Nós temos o Rodrigo no gabinete da Educação, que é trocado por Capanema, e troca o chefe de gabinete, tira Rodrigo e bota Carlos Drummond de Andrade. Uma época privilegiada, né? Nós nunca vamos conhecer chefes de gabinete como esses. Os ministros sabiam escrever e os chefes de gabinete eram revolucionários. O importante foi o projeto que eu observei para o Ministério da Educação, porque ele mostrou para o povo, para os governantes, o que era a arquitetura contemporânea, a razão dos pilotis, do brise soleil, da fachada de vidro, tudo isso. O projeto do Ministério, o Capanema é convencido, provavelmente por Carlos Drummond de Andrade, e então ele chama Lúcio Costa para fazer o projeto. E Lúcio Costa, o que é que faz? Chama outros concorrentes modernos. Nenhum deles sabia de